Olá, meus caros quadro-examinai. Falar de o mal da religião, experiência própria. Eu acabo dizendo sempre para alguns que converso que existe um mal tão perverso na religião que é um parto para você entrar, é um parto para você continuar, é um parto para você sair. O sistema religioso, a religiosidade é putrefata, é nauseabunda, é podridão, é terrível. Eu não estou falando aqui de Cristo, eu não estou falando aqui de Bíblia. Eu estou falando da sistemática religiosa que impera nos dias atuais, na maioria das igrejas, para não dizer em todas elas, ditas cristãs. Eu não quero aqui generalizar, dizer que lá dentro do sistema religioso ou catedrais das congregações, das denominações cristãs evangélicas não existem pessoas, homens e mulheres de Deus. Existe, como existe, ainda bem. Mas em algumas dessas congregações é lastimável a numeragem, ou o número, melhor dizendo, de pessoas que não seguem a Cristo, que são hipócritas, que dizem que são crentes, mas na prática nada são. É aquilo que Satanás é. Crê, estremece, mas não obedece. Só estão lá com a capa. Eu diria que é até a capa de Acã, que impede de Deus operar, porque eles estão lá só na máscara, estão lá servindo a Deus só na aparência. E aí que é o grande problema. Por quê? Impede Deus operar, traz escândalos para os pequeninos do Senhor, fazem atrocidades, eu diria, e tem que ser essa palavra bem forte mesmo, em nome de Deus, prego mentira em nome de Deus, engano em nome de Deus, enfim. Aí o sujeito está nesse sistema, está pertencendo a uma igreja, está sendo membro de uma instituição religiosa. Vendo isso tudo, ele vai permanecer ali? Quanto que a palavra de Deus nos diz, aonde tiver a profanação do templo, aonde houver a profanação do local sagrado, sacro, é necessário nós sairmos. Está dito tanto por, se eu não equivoco, o profeta Daniel, como também por Jesus. Quem lê, entenda. Quem vê, fuja. É o que diz a Bíblia, é claro. E aí você vê pessoas em adultério, pessoas em fornicação, pessoas mentindo, pessoas falando mal, pessoas, enfim, vários pecados. Mas não é aquela questão de você saber que é pecador, que você peca, que você se arrepende, não quer praticar aquilo. E luta, como o Paulo mesmo fala naquela guerra que existe entre a carne e o espírito. Não é isso. São pessoas mesmo que não se arrependem, que não têm um coração contrito. São pessoas que só estão ali porque foi convencionado estar ali, se acostumaram a estar ali, não tem outro local para ir, não vão para uma balada, não, no caso dos jovens, não vão para uma festa, não gostam desses ambientes, desses locais, então eles ficam na igreja. São o joio, são os botes. E até um tal de Paulo Júnior aí, fundador de uma igreja, diz que existe congregações inteiras de bodes, congregações inteiras de joios, de coisas ruins. Isso é uma falácia, mas que existe grande número e às vezes até parece que ultrapassa a metade daquilo que estipula a Bíblia em algumas congregações, mas no cômputo geral,
considerando todas as denominações, a Irmandade de Cristo vai existir a metade mesmo, você encontra. Então, eu vivenciei tudo isso, meus caros, até o tempo que não permite eu contar os detalhes mais sórdidos. E foi um parto para mim entrar. Eu me converti fora do sistema religioso. Quando meu avô falece, eu tenho a luz do Evangelho no sentido de pensar, olha, eu sou perecível, eu vou morrer, até tinha a psicopatia da tanatofobia, do medo da morte. No entanto, foi aquilo que Deus usou, e eu creio nisso, para me aproximar dele, tá? Para fazer com que eu pensasse, olha, você é mortal, tem a eternidade, qual é o destino que você quer na sua eternidade, o inferno ou os céus? Então foi nesse sentido, e até o Salomão fala, né, que é mais vale você estar na casa do luto, porque nesse sentido você reflete e você se aproxima de algum modo a Deus, do que estar na casa de festas, que você está até desapercebido e muito distante de Deus, porque está eufórico. Então, eu converti a parte. Só que fui forçado, entre aspas, indiretamente, a me congregar num sistema religioso, uma denominação evangélica e tal, até por influência de uma parente, de uma tia, que é uma mulher de Deus e que está pertencendo e possivelmente vai até a morte a essa denominação. Claro que quando ela se converteu, o contexto era totalmente diferente, havia mais santidade, havia mais temor, etc. E ela continua naquilo e vai perseverar até o fim. Deus só vai, não tem pecado nesse sentido. Eu não sou contra quem vai a templo ou deixa de ir. E eu também não sou a favor desse sistema de orgânico de desigrejados. Não. Eu sou a favor da independência à luz do Evangelho, dependência de Deus e independência dos homens, sem, claro, surgir contra as autoridades potestades instituídas por Deus. Fato é, meus caros, que, então, como dizia, eu não fui convertido no sistema, mas fui ao sistema. E no sistema ocorreu coisas que, se não tivesse ocorrido ali, possivelmente ele não tinha sofrido. Por exemplo, quando eu recebi o dom de línguas, aquilo que é chamado pelos teólogos de glossolalia, né? E muitos interpretam que é a manifestação e a confirmação de você ter o Espírito Santo. Isso é um equívoco. Aquilo ali é um dom e não a confirmação de você ter ou não o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo quando aceita Jesus. Eu já estava com o Espírito Santo quando aceitei Jesus naquele dia 29 de janeiro de 2005, porque o Espírito me convenceu através daquele medo da morte a me aproximar diante de Deus. Então, eu recebi a língua estranha e eu, santificando, orando, jejuando, alcancei a misericórdia de Deus. Mas só que perante a igreja, eu tive que ir lá confirmar diante do pastor. Precisei confirmar diante dos homens o que eu recebi de Deus, o que eu senti claramente tocado por Deus. Tá? Inclusive que parece-me que tinha me sido tocado por algo, uma espada, algo de fogo, alguma coisa nesse sentido. Claro que eu não quero levar isso para o lado do misticismo e criar assim uma coisa que seja inclusive fora da palavra de Deus, mas eu senti algum mistério ali, eu senti. E falei, tive que confirmar. Então veja bem, o sistema já te humilha, quer dizer, eu fiquei perante a congregação como um sujeito louco, ou um sujeito que não tinha recebido nada de fato, estava mentindo. Por quê? Porque eu tinha 16 para 17 anos, não poderia me batizar segundo a crença daquela denominação, estava fora do corpo da membresia, e como que eu posso receber o Espírito Santo se tem membros que não tem? Como que eu posso falar o dom de língua estranha se tem membros que não falam? Isso era uma igreja pentecostal. Aí você fica pensando, né? É contraditório, mas é aquilo que Deus faz. Deus confunde a sabedoria dos homens. Deus faz. Então vejo o inferno, o parto, que foi um parto para continuar, porque eu tive várias perseguições por conta disso, por ser um pouquinho mais avançado, estar um pouquinho mais avançado, antecipado em algumas coisas, por conta da santidade, por conta de fato me ter entregado a Cristo, de dedicação, de ler a Bíblia, de orar, de querer, de ter um propósito para fazer a obra de Deus.
Fiquei durante 4 anos dentro desse sistema. Por volta aí de maio de 2000 e... vamos considerar fevereiro de 2005 até fevereiro, finalzinho de janeiro de 2009. Eu vou ter que fazer em 2 partes, porque estou vendo aqui que o tempo não dá, só tenho 10 minutos.